No vídeo de hoje, você vai descobrir quais são as profissões que vão desaparecer com a inteligência artificial. Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Diego Fornalha, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou apresentar para vocês o Super Grok e vou perguntar para ele listar as 10 primeiras profissões que vão desaparecer com inteligência artificial. Selecionei aqui o Dapper Search, que basicamente ele faz uma pesquisa estendida com mais raciocínio. Vou deixar ela selecionada, vou enviar. Até da outra vez, algumas pessoas me perguntaram se o Grok ele não estava funcionando porque eu coloquei para ele codificar, criar um jogo da velha mais elaborado e ele ficou naquela linha de pensamento, ele não progrediu. Isso pode acontecer, tá? A inteligência artificial ela ainda não está no seu ápice, mas como você pode perceber aqui, ele já ativou o modo Dapper Search e ele está encontrando artigos falando sobre isso. Então ele foi lá no site da Forbes, encontrou 11 empregos que vão ser substituídos pela inteligência artificial. Ele entrou numa lista que fala 95% de risco de substituição pelas IAs, que eles estão em alto risco, né? Listou ali o que é o segundo artigo, e agora ele vai organizar todos os dados. Então, como você pode ver, primeiro, ele entrou na linha de pensamento, segundo, ele analisou muito bem a minha pergunta, e aí depois ele pesquisou as informações. Ele listou tudo aquilo, e agora ele organizou os dados de uma forma que ele pudesse aqui me apresentar. Além disso, ele vai fazer o seguinte, ele vai comparar as fontes. Eu gosto de dizer que o Super Grok, ele tem vários agentes dentro dele. Então aqui ele tem um agente que elabora o pensamento, um outro agente que analisa a pergunta, um outro agente que pesquisa informações e eles trabalham de forma orquestrada. Depois eles comparam fontes e agora que ele está refinando a lista que ele vai passar aqui para a gente. Tudo isso em tempo real. Então uma das coisas que é bem interessante, né, para a gente no nosso dia a dia. Tem muitas coisas que a gente às vezes, né, tem dúvida na nossa área que nós podemos pesquisar da mesma forma que eu estou fazendo aqui. Vamos supor que eu quero produzir um artigo lá para o meu LinkedIn sobre essas 10 profissões. E aqui, depois que ele me entrega a lista, eu posso mudar para um modelo de pensamento. Esse modelo, ele leva mais tempo, né, para ele pensar, então pode ser que esse modelo de pensamento, pode ser que até trave ali, igual aconteceu no vídeo passado, que eu estava mostrando na parte de codificação. O Grok, ele tem um QI muito alto quando ativado essa linha de pensamento aqui. Então, quando você quiser algo que exija a parte de pensar, no sentido de elaborar algum pensamento, o QI dele está acima de 150. Então é algo que você tem que ter em mente. Ele, nos benchmarks que existem, ele é um dos que mais desempenham ali, mais performam. Então é algo para que você possa ali ter entendimento de quando você estiver programando algum agente de IA, você possa entender qual performa melhor para determinada situação. Então vai ter situações que você vai precisar colocar um agente com uma LLM, determinado outro agente com uma outra LLM. Aqui no caso do Super Grok, ele sempre vai usar o Grok para tudo. Então ele tem ali o agente que vai refinar a lista, agora ele passou para a etapa de traduzir para o usuário, agora ele está confirmando a nossa lista, refinando a tradução e finalizando a resposta. E aí, se eu clicar aqui em confirmando lista, ele me detalha ali também, da mesma forma, aqui ele já está me entregando a resposta. Então vamos ver aqui o top 1. Profissões em riscos, né? Digitadores. A gente já sabe, né, que os digitadores, né, digitação, é uma profissão que ainda existe. Tem pouquíssimas pessoas que ainda digitam, porque antigamente era o datilógrafo, né? Mas o top 1 ainda existe essa profissão de digitadores. Outra é os telemarketers, operadores de telemarketing vão acabar. Inclusive, no passado, eu já fui atendente de telemarketing. E a gente está vendo aqui que a segunda profissão, telemarketing, vai acabar completamente. Uma terceira aqui, que é auxiliar de contabilidade. A gente
Se a gente criar um agente para ser esse auxiliar de contabilidade, o auxiliar de contabilidade passa a perder essa função. O contador não vai precisar mais desse auxiliar, vai contar com a ajuda 100% de auxiliares. Quarto lugar, recepcionista. No Japão, na China, nos países que tem mais robótica, a gente já vê as inteligências artificiais em humanoides. A recepção toda sendo feita por um robô humanoide. Então isso é algo que está vindo cada vez mais com força, está sendo uma realidade. Para quem acha que não, eu discordo, acho que recepcionista não vai ser. Isso é uma tendência. A gente consegue colocar um robô humanoide recepcionando ali num evento, por exemplo, 24 horas por dia. Eu posso botar ali um segurança do lado, mas o recepcionista vai fazer toda aquela questão de credenciamento e todas essas coisas. Outra coisa são os caixas de varejo. Quando você vai comprar no supermercado, talvez essa cultura aqui no Brasil não seja adotada, mas no mundo afora isso é algo que está sempre na lista, né? Ao invés de a pessoa ter ali um caixa, né? Um atendente, alguém passando as suas compras no caixa, isso vai ser completamente feito por inteligência artificial e automação. Igual no posto de gasolina lá nos Estados Unidos, já não tem mais frentista. Aqui no Brasil ainda é muito comum. Então é uma questão muito mais cultural do que qualquer outra coisa. Aqui, trabalhadores de manufatura também em sexto lugar. Em sétimo lugar, caixas de banco. Então caixa de banco ali está em sétimo lugar na nossa posição. A gente já vê aí os caixas eletrônicos substituindo, mas cada vez mais não vai ser necessário do caixa de banco. 8, revisores. Então eu não vou precisar de um revisor. Você já viu aí, basicamente, o agente de IA em tempo real me mostrando, fazendo ali uma revisão de uma lista, mostrando aqui exatamente detalhe por detalhe. 9, representantes de atendimento ao cliente, que aí é muito parecido com os recepcionistas, né? Tá quase na mesma coisa. E, por fim, tradutores. Para que eu vou precisar de um tradutor se eu clico ali num botão e já traduz? Ou então eu vou ter traduções muito melhores em vários idiomas, e isso eu consigo fazer. Eu estou gravando esse vídeo aqui, eu preciso traduzir esse conteúdo que está sendo gravado, eu posso dar um clique. Ou então, a partir do momento que isso sobe no YouTube, talvez já existe, né, a transcrição ali do vídeo automática. Então o Gemini ele tem essa capacidade de fazer exatamente isso, né, esse passo a passo para traduzir isso sem a gente ter que ficar de olho, né? Então essas são as profissões que têm alto risco de automação, inteligência artificial e o contexto e aplicações. A IA está transformando o mercado de trabalho, especialmente em tarefas repetitivas como entrada de dados e atendimento ao cliente, onde chatbots e ferramentas de processamento de linguagem natural podem substituir humanos. No entanto, há controvérsia sobre o impacto das profissões criativas, como jornalismo e programação, com opiniões divididas entre substituição. Eu gosto de falar que muita gente achava que os designers, a parte artística, as imagens iriam ser muito difíceis de ser substituída por conta dessa parte artística. A música também, a gente vê o Suno AI, a parte da arte das imagens está muito mais forte. A gente vê que o estúdio Ghibli aí, a gente viu que teve uma febre disso, mostrando que a inteligência artificial em alguns segundos conseguiu reproduzir uma cena que demorou 6 anos para ser montada ali passo a passo, e a gente vê aí que essa tecnologia veio para ficar, beleza? Espero que você tenha gostado dessas listas. Aqui tem o risco de substituição, a gente tem ali 95%, que praticamente já está deixando de existir, desaparecer completamente. Então a gente tem aqui 71%, que isso daí já vai se aproximando aí, ó, que é o declínio projetado, né, que daqui a pouco está chegando a 95%, daqui a uns 5 anos não vai ter ninguém que é profissional de idioma traduzindo nada, vai ser tudo feito por inteligência artificial, igual os digitadores, datilógrafos daquela época. Então, você pode pegar tanto o top 1 e fazer um comparativo aí com o top 10, beleza? Espero que você tenha gostado desse conteúdo e aprendido um pouco mais sobre essas profissões. A gente foi lá bem na raiz mesmo. Talvez a gente pegue outras profissões de diferentes nichos e faça um conteúdo aqui para você. Se você quiser algo do seu nicho, né? Coloca aqui nos comentários que a gente vai gravar um vídeo bem parecido com esse para te mostrar da tua área, da tua profissão. Beleza? Muito obrigado por assistir esse conteúdo. Te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau. Não perca tempo. Inscreva-se na FX Academy e torne-se um dos primeiros a dominar o desenvolvimento blockchain e a tokenização.